estados que fizeram o manual, né, para assistência às gestantes e puérperas durante a pandemia Covid, certo? Então, essa iniciativa de discutir casos, ela tem sido muito prazerosa e muito proveitosa, onde a gente pode discutir de uma maneira tranquila e segura, sem nenhum objetivo de crítica, e sim com o objetivo de aprendizado. Eu vou pedir para o professor Zaconeta também se apresentar, e aí o Matheus pode se apresentar e iniciar a apresentação dele, tá? Bom dia, meu nome é Alberto Zaconeta, sou professor da Universidade de Brasília, tenho uma honra tremenda de estar participando aqui, e queria pedir para que todos vocês participassem de uma maneira amistosa, cordial, aqueles colegas que atendem na atenção primária, médicos de família, enfermeiros, aqueles que são mais tímidos, utilizem o chat, se quiserem fazer alguma pergunta. Nós vamos utilizar este caso como um gatilho para discutir qualquer assunto relacionado à Covid, com o objetivo principal de reduzir a morte materna. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e em companhia da professora Silvana. Matheus, por gentileza, a palavra é contigo. Bom dia, meu nome é Matheus Borges, eu sou residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia aqui do Hospital Regional em Arapiraca, Alagoas. Prazer em estar participando, né, desse encontro, e agradecer a Silvane e Alberto. Se quiser, a gente pode dar início já à apresentação do caso clínico, que foi um caso que ocorreu lá no nosso hospital, né? Uma gestante, JGS, de 25 anos, parda, solteira e natural de Palmeiras dos Índios, admitida com a queixa de tosse seca, dispneia e mialgia há 6 dias. De história dela, era uma gestante, segunda gestação, parto cesáreo, nenhum aborto, uma idade gestacional de 28 semanas calculada pelo primeiro ultrassom. Ela foi trazida pelo SAMU, né, regulado da unidade de emergência do Agreste, com um quadro de taquidispneia, frequência respiratória de 46, frequência cardíaca de 126, e uma pressão arterial de 100 por 60. Ela relatou que teve início dos sintomas há 6 dias, com o quadro, como eu falei, de tosse seca, mialgia e dispneia. Vinha com um teste rápido COVID do dia 31 de maio de reagente, e essa transferência dela foi no dia 1º de junho, e negou perdas vaginais. De antecedentes patológicos, não tem nada digno de nota. Antecedentes familiares, ela trouxe apenas uma hipertensão arterial sistêmica na família. Hábito de vida sedentária e negócio de tabagismo. Pode passar. Bom, de antecedentes obstétricos, como eu já falei, na segunda gestação dela, ela tinha um parto cesáreo há 5 anos, né, pela data da última menstruação, de 15 de novembro, era uma idade gestacional de 27 semanas e 6 dias, e com ultrassom de 9 semanas, era uma gestação tópica única, baseada nesse ultrassom, idade atual, na época de 28 semanas. Ela tinha feito até então 5 consultas no pré-natal de baixo risco, as vacinas estavam atualizadas e ela tinha tipo sanguíneo tipo O positivo. Na admissão, lá no pronto-socorro, né, ela se encontrava em regular estado geral, estava lúcida, orientada, a cianótica, nictérica, estava corada, hidratada, afebril no momento também. Frequência cardíaca de 104, frequência respiratória variando entre 25 e 29, uma pressão de 130 por 85. Como eu falei, estava febril, temperatura axilar de 36,4. Na ausculta pulmonar, ela tinha presença de crepitações bilateralmente e sibilos leves em terço médio. Estava mantendo uma saturação de 85% a 94% em máscara de Hudson, 12 litros por minuto. E em relação à gestação, uma altura de fundo de 28, um BCF de 142, uma dinâmica uterina ausente, tinha um tônus uterino normal, não tinha sinais de edema e nem sinais de trombose venosa profunda em membros inferiores, e o toque não tinha sido realizado na admissão. Como suspeito diagnóstico, era a gestação tópica de 28 semanas, uma síndrome respiratória aguda grave, secundária ao COVID-19, e uma prematuridade, que a gente ouviu aí no caso. A conduta de início foi a internação na UTI COVID, a solicitação de exames laboratoriais e prescrição.
né? No primeiro dia, dia 1º de junho, quando ela foi admitida, a prescrição veio com a enoxaparina, a dexametasona, ceftriaxona e O2 sobre máscara de Hudson, que ela já estava usando, permaneceu 12 litros, e sintomáticos. No segundo dia, na internação da UTI, ela mantinha-se acordada, orientada, contactante, não tinha tido nenhuma intercorrência, e estava conseguindo manter uma saturação de 96, com máscara de Hudson ainda 12 litros, e tinha já saído alguns exames dela, onde chamava a atenção uma discreta leucocitose, já uma evolução para um potássio de 2,9 com hipocalemia, magnésio de 1,7 e um PCR alterado de 133. Aí foi feita a reposição de potássio, magnésio e mantidas as demais prescrições dela. No terceiro dia de internamento, ela evoluiu com piora importante do desconforto respiratório, mantendo saturação de 78% a 82%, e máscara de Hudson já tinha aumentado para 15 litros, mantendo frequência respiratória de 40. Foi solicitada a avaliação da obstetrícia na UTI do COVID, onde foi indicada a cesariana de urgência por conta dessa piora do desconforto respiratório. Ela foi admitida no centro cirúrgico, com a saturação de 70% e máscara de Hudson. Foi realizado a cesariana sob anestesia geral. Falando um pouco sobre o nascimento, o RN nasceu vivo, sexo masculino, pesando 1.320 gramas. Foi intubado, né, mantinha um registro de uma apga de 7 e 9 no primeiro e no 5º minuto, e foi encaminhado à UTI NEO, onde foi realizado sulfactante e as demais prescrições do RN. A puérpera, então, retornou à UTI COVID, em intubação orotraqueal, e esses exames aí foi do dia anterior, mostrando que ela tinha um aumento dos leucócitos, e mantendo ainda uma hipocalemia, alterações já de enzimas hepáticas e aumento de PCR. No quarto dia de internação, foi o primeiro dia pós-operatório de cesariana. Ela permanecia em ventilação mecânica por intubação, mas não estava em uso de droga vasoativa, não tinha tido intercorrência no pós-cirúrgico, mantinha-se afebril. E em relação ao RN, ele vinha mantendo hipoxemia persistente, mantendo altos parâmetros ventilatórios, desaturando na UTI NEO. E para ela, na UTI, foi mantido a prescrição de enoxaparina, corticóide, reposição de potássio. Foi modificado o esquema do antibiótico para cefepime e clindamicina. E iniciado o ciclo de pronação após 24 horas da cesárea, né, por conta de alterações da saturação dela. Foi solicitado a TC de tórax após estabilidade do quadro. No 5º dia de internação, ela mantinha-se em intubação orotraqueal, não tinha tido intercorrências. Em relação ao RN, ele mantinha esse quadro de hipoxemia, não teve sucesso durante a pronação, mantinha saturação com altos parâmetros ventilatórios, e por conta dessas respostas que não foram adequadas, ele evoluiu com cianose generalizada, acabou evoluindo em PCR em assistolia, aí foi, infelizmente, constatado óbito no 5º dia de internação, né, no 2º dia dele, e ela vinha com piora uma melhora discreta do leucograma, tinha melhorado o potássio, mas mantinha um aumento do PCR e alterações de enzimas hepáticas, né. Aí foi mantida a conduta, ela evoluiu para o 6º dia, mantendo em intubação ainda, começou a ter uns quadros de descompensação em relação a PO2 e FiO2, e piora do leucograma, mesmo com modificação do esquema de antibiótico, e alterações já de renais, ureia e creatinina tinha aumentado, LDH tinha aumentado significativamente, evoluindo com a hipernatremia e o PCR aumentando. Aí foi modificado o antibiótico para meropenem e vancomicina, iniciado ciclos de pronação, e ajustada a dose da dexametasona para 20 mg dia e medidas para hipernatremia. No 7º dia, entre o 7º e o 11º dia de internação, fiz um apanhado para diminuir um pouco. Ela realizou, nesse período, 4 ciclos de pronação, foi adicionado ao esquema Bactrim, fluconazol de antibiótico,
por conta de alterações do leucograma, teve melhoras de alguns parâmetros, piores de outro. O dedímero dela apresentou um aumento bem importante. Aí, depois do 11º dia, pode passar? No 12º dia de internação, ela teve o primeiro despertar na UTI COVID. O laboratório tinha dado uma melhorada. Foi mantido o esquema de antibiótico, enoxaparina e dexametasona. No 13º dia, ela vinha evoluindo bem, depois das pronações, foi suspenso a pseudoanalgesia para despertar diário. Ela evoluiu com a tendência à hipertensão, onde foi iniciado antihipertensivos orais, substituída a dexametasona por hidrocortisona e foi realizada a extubação, né, e mantida as demais prescrições. Entre o 14º e o 16º dia, foi o primeiro, segundo e terceiro dia pós-extubação. Ela evoluiu estável, em nenhum momento sem droga vasoativa, em uso de catéter nasal de O2, com melhora significativa do parâmetro respiratório, evoluindo com sucesso no desmame de O2, né, mantendo saturação entre 96 e 99. A pressão ainda atendia uma hipertensão, foi mantidos os antihipertensivos, e ela teve alta da UTI, no 16º dia teve alta da UTI, pode passar? No 17º, tinha sido 72 horas pós-tubação, ela foi encaminhada para a enfermaria do COVID, foi admitida em bom estado geral, respiração espontânea, ativa, aceitando dieta via oral. E no 18º dia, nossa paciente teve alta hospitalar, depois de 72 pós-tubação, 48 horas pós-UTI, acordada, contactante, e uma superação, né, venceu o COVID e teve alta da nossa unidade para casa. Muito obrigado. Essa foi a apresentação de um caso clínico que aconteceu lá no hospital. E vamos dar seguimento à nossa aula aí. Muito bem. Obrigado, Matheus, pela apresentação. Apesar do seu Covid, você está com full desempenho, viu? Está muito bem. Obrigado. Bom dia, doutora Maria do Carmo, bem-vinda. Bom dia a todos. Então, estamos chegando à nossa reta final, né? Sim, muito bem. Primeiro, vamos ver se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta aqui do nosso auditório. Eu queria saber de Matheus, a paciente está hoje com 28 dias que recebeu alta. Ela tem alguma sequela? Porque sempre tem encontrado muitas pacientes sequeladas, com dificuldade respiratória, com dificuldade da fala, a dificuldade motora. Infelizmente, a gente não manteve esse acompanhamento com ela, né, em relação lá ao hospital. Então, eu não consigo falar para vocês como é que ela está hoje, depois do 28º dia, né? Infelizmente, a gente não teve esse acompanhamento. Eu faço essa pergunta, Matheus, porque eu acho que aqui no Nordeste, principalmente aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer essa alta qualificada, né? Saber na atenção básica como é que essa paciente tem evoluído. Até para saber se nossas condutas realmente foram adequadas, foram corretas, será essa a melhor conduta. Tem que saber a sequela que essa paciente teve lá se ela ficou com alguma sequela lá na atenção básica. E como ela está sendo acompanhada na atenção básica, né? Sim. Eu queria aproveitar o comentário da doutora Maria do Carmo para dizer, para fazer uma reflexão. Realmente, as pessoas que viram mulheres que ficaram na UTI com quadros críticos 20 dias ou mais, depois que essa paciente recebe em alta, é impressionante o comprometimento neurológico, o comprometimento da função renal. Então, é um conceito que nós temos que lembrar do near miss, ou seja, que mesmo mulheres que não morreram, elas passaram por uma situação catastrófica, e ainda estamos por saber que consequências terão a longo prazo. Então, acho que esse é uma coisa muito importante para a gente lembrar. E aí eu queria, a propósito disso, quando você colocou
vacinas atualizadas. Nessas vacinas atualizadas, você incluiu o Covid, querido Matheus? Nessa época em que essa paciente se internou, já estava em andamento a vacinação para a Covid? Ela tinha se vacinado ou não teve oportunidade? Você tem essa informação? Eu não tinha esse registro de vacinação dela. As vacinações que eu falei foi apenas em relação ao caderneta do pré-natal, realmente, né? De Covid não tinha. Ótimo, Matheus. Acho que essa é uma informação muito importante, porque já estamos numa fase, no momento em que essa paciente chegou, a recomendação para a vacinação já existia, né? Então, acho que é muito importante que esse nosso grupo aqui, nós temos que ser replicadores da importância da vacinação das gestantes para a Covid. Gente, médicos da atenção primária, enfermeiros, obstetras, nós não podemos deixar uma sensação de dúvida na recomendação. Temos que lembrar desta paciente, graças a Deus ela está viva, ela foi muito bem atendida num serviço de qualidade, que é o serviço de vocês, mas temos que ser enfáticos na vacinação. Vamos ver se mais alguém quer fazer algum comentário ou pergunta. A Gabriela levantou a mão. Pode falar, Gabriela. Não. Enquanto a Gabriela, não sei se ela levantou sem querer a mão, né? Eu queria perguntar, Matheus, excelente, Matheus, bem apresentado, não parece estar com Covid, não, repete o teste aí, hein, tá? Foi super bem, tá? O caso está super bem apresentado, tranquilo. Eu tenho algumas considerações que é muito mais no sentido da gente conhecer e aprender do que de fazer qualquer crítica. Primeira coisa, o hospital de vocês é um hospital referência Covid? Ou seja, essa paciente, ela é grávida, ela é encaminhada, porque me deu a sensação de que ela entra pela clínica, ela entra pelo pronto-socorro e só é chamada quando vai para a UTI. É isso que acontece, porque fluxos diferem de local para local, né? Mas eu queria que você me explicasse, ou seja, ela é uma gestante com queixa, teste positivo, ela entra por uma área Covid, não é a obstetrícia que atende, como é que funciona aí para vocês? Ela primeiro foi referenciada, ela foi para a unidade de emergência do Agreste, que é um hospital que a gente tem aqui também de Covid, obtendo essa situação que ela estava grávida. Aí, chegando lá, foi observado isso e encaminhado ela para o hospital regional. O hospital regional, ela tem a parte de clínica, a parte do Covid e tem a parte da maternidade. Ela foi admitida lá, ela primeiro é admitida na parte do Covid, né, porque veio transferida com isso. A partir de lá, ela é admitida e é solicitada a avaliação da parte da obstetrícia. Aí a parte da obstetrícia vai para lá para poder fazer essa avaliação. Ela não fica num espaço reservado como se fosse de uma maternidade. Ela fica na ala do Covid. Então, a maternidade de vocês não dividiu entre espaço Covid e não Covid? Não. Ah, entendi. Ela entra por lá porque vocês fizeram uma área Covid que atende o paciente no geral, inclusive a gestante, vocês vão lá avaliar. E nesse contexto, eu queria perguntar, porque eu não vi em nenhum momento ela vem com uma história pior do que a que vocês encontram na avaliação, mas eu não vi avaliação de vitalidade fetal. Na minha aula, eu acabei, porque eu fiz essa aula, acabei encaminhando, mas depois eu rebotei alguns dados em relação a isso. Teve a ausculta do batimento, né, não teve realização de cardiotocografia, nem de ultrassom, né, nesse período, porque ela estava com 28 semanas, né, aí acabou não realizando cardiotocografia, e o ultrassom não teve como ser realizado por conta da logística mesmo do quadro dela, né, que foi piorando, e 2 dias depois acabou evoluindo com cesárea, né. Tá. Entendi. E também essa é uma das dificuldades quando você não está na maternidade, né? Se a sua maternidade não tem uma área Covid, deslocar todos esses equipamentos é muito mais difícil, né, Matheus? Eu entendo, mas o que é importante é que vocês tenham uma área Covid, vocês organizaram, porque não pode atender junto, então eu acho que está tudo certo. Eu não sei se o Zaconeta quer falar mais alguma coisa, porque depois eu quero conversar um pouquinho desse momento da indicação da cesárea, né?
Não, acho que podemos abordar esse assunto. Acho que quando a gente olha para este caso, e aqui é muito importante o que a professora Silvana falou no começo, né? Que todo comentário aqui, ele jamais é uma crítica ao que foi feito. É sempre muito fácil para a gente agora discutir numa sala com ar-condicionado, bebendo aguinha, aqui tem o meu copo do lado, e o colega no plantão, tendo que tomar decisões no meio da adrenalina, de muito trabalho, mas essa paciente recebeu alta, e nós ganhamos uma vida materna, mas nós tivemos uma perda, né? Nós tivemos uma perda fetal, e acho que seria interessante a gente discutir esse ponto da indicação da cesariana, porque é um assunto que se repete em todas as regiões e nas diversas circunstâncias. Fique à vontade, Silvana, por gentileza. Não, veja bem, isso que o Zaconeta falou, eu brinco sempre que é o seguinte, discutir o plantão no dia seguinte é muito fácil, certo? Mas quem está lá naquele dia, no fervo, no caso, é que realmente vivenciou a situação. Então, nesse sentido, o que a gente observa, e também porque a gente teve um volume muito grande, esses serviços que fizeram parte, foram serviços, professores escolhidos também pela sua participação no contexto de atendimento Covid, né? Nós tivemos um número muito grande aqui no hospital, porque é o hospital referência para 25 municípios, mais a cidade de Ribeirão, então nós somos um hospital Covid que recebeu todas as gestantes. E nós passamos por uma fase que quando a paciente ia para a intubação, a gente falava, tem que resolver, tem que fazer a cesárea. E depois a gente foi observando que isso não era a verdade absoluta, ou nem era sempre a melhor opção. Então, nós fizemos isso várias vezes, sim, certo? Por isso que eu pergunto da vitalidade do feto antes, porque se eu tenho um feto com uma boa reserva, e é o que acontece na maioria dos casos, porque a Covid é um evento agudo, tá? Se eu tenho um feto que está bem, tem uma reserva boa, eu tenho bastante preocupação com a piora da mãe, com o momento da intubação, certo? Porque é um momento em que você pode ter uma piora da vitalidade fetal, aguda e até óbito, mas, em geral, a gente não tem resolvido a gestação nesse momento, certo? Lógico, né, gente? Estou falando de uma gestação pré-termo extrema, como a que vocês atenderam. Se eu estou com uma gestante de 34, de 36 semanas, isso pode ser diferente. Mas numa gestação pré-termo extremo, eu deixo tudo preparado, a gente aqui deixa tudo preparado, intuba a paciente, certo? E aí avalia como que está sendo a evolução, porque às vezes no trauma cirúrgico, você piora uma reação inflamatória nessa paciente, tá? Então, o que eu queria deixar claro aqui, que não é específico só para esse caso, é que a intubação não é uma indicação de resolução da gestação, certo? Que eu fiquei com um pouquinho dessa sensação no caso, tá? Não, já que vai intubar, tem que operar, certo? Nós temos pacientes hoje, graças a Deus, dando alta, né, grávidas ainda, da UTI por prematuridade extrema, 23, 24 semanas, cada serviço também conhece a sua viabilidade. Aqui, para nós, uma gestação com menos de 24, 25 semanas, a gente prioriza apenas a mãe, tá? E aí a gente tem os pré-termos extremos, que são 24, 26 semanas, né? 28 semanas. Então, eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que o Zaconeta está até colocando aqui uma... Sim. Então, aqui eu queria dizer, e como nós falamos não apenas a respeito deste caso, mas veja só, a paciente com piora do desconforto respiratório, saturando 78%, com máscaras de uso, e aí você pede avaliação da GO. Gente, o médico, ele faz o que ele sabe fazer. O que nós sabemos fazer? Nós sabemos fazer cesárea. Então, e nós trazíamos o conceito de que na paciente grave, a interrupção da gravidez poderia melhorar o seu quadro respiratório. Isso não se mostrou verdadeiro para o Covid. Então, é importante, para casos futuros, levar em consideração, primeiro, a idade gestacional, segundo, qual é a realidade do seu serviço.
você tem mais de 50% de alta sem sequelas nessa idade gestacional, porque as realidades das UTIs são diferentes. E se a tua expectativa neonatal não é muito favorável, sempre colocar na frente o bem-estar e a saúde materna. Porque o processo cirúrgico, ele causa um aumento exponencial da resposta inflamatória numa paciente que está no meio de uma tempestade de citocinas. Então, é sempre importante ter esse conceito e não interromper numa idade tão crítica, em que os meios de avaliação fetal estão comprometidos, a cardiotocografia não funciona bem com 28 semanas, o perfil biofísico fetal não funciona bem porque a paciente está sedada e com drogas relaxantes, bloqueadoras neuromusculares. Então, na dúvida, sempre priorizar o bem-estar materno. Acho que esse ponto está bem abordado agora. Mateus, não sei se você quer fazer um comentário a esse respeito, até do ponto de vista de ganhar vivência, né? Se você gostaria de compartilhar conosco os teus sentimentos? Não, realmente foi pontos levantados, né, até por mim, quando eu estava revendo o caso, né, porque a gente acaba acompanhando, depois não acompanha mais, fica daquela alternância, né. Recentemente a gente teve um caso lá de uma gestante que foi admitida com 31 semanas, e ela foi entubada na UTI, ainda gestante, ficou lá, acabou depois evoluindo com parto, mas aí a gente já teve um quadro diferente, né? A paciente foi entubada, gestante, não foi feito cesárea, né? Então, vai modificando, né, as condutas, né? Que bom, Mateus, que interessante sua colocação. Vamos ver se no auditório tem alguém mais tímido que queira perguntar pelo chat ou que tenha alguma dúvida sobre este caso ou sobre qualquer outro assunto de Covid. Teu microfone está fechado, Sil. Eu sou uma perguntadeira, né? Ô, Matheus, me conta uma coisa. Pelo que eu entendi, essa paciente foi internada, vocês só foram chamados para avaliar essa paciente nesse momento crítico na UTI? Não. É porque quando eu refiz o caso, olhando novamente, eu botei a avaliação também da ausculta fetal. Foi logo no primeiro dia, quando ela foi admitida. Teve avaliação, tudo. E depois que ela deu à luz, que vocês fazem a cesárea, vocês também acompanham ela na UTI? Isso. Porque isso varia também, a gente aprendeu nessas discussões dos casos, que isso varia também, né? Tem serviço que depois que fez a resolução, dá alta porque a paciente está na UTI até a paciente para a enfermaria. Eu acho fundamental e quero destacar para vocês que nós temos óbito de muitas puérperas, então esse acompanhamento em conjunto, além de ser um aprendizado, né? Eu falo que a Covid trouxe muita coisa ruim, mas se teve uma coisa boa que a Covid trouxe, primeiro é isso aqui, da gente sentar do Oiapoque ao Chuí, todo mundo junto, que a gente nunca sentaria e conversaria, e estamos aqui, trocando ideias, aprendendo. A segunda coisa foi a interação com o grupo da UTI, né? A gente sempre teve um distanciamento muito grande, né? Porque são casos normalmente muito graves, de doenças, às vezes, de base preocupantes, hipertensas, diabéticas, sepse. E hoje eles tiveram também um grande aprendizado. Nós saímos mais ou menos de uma base comum no Covid, ninguém sabia muita coisa. Então, o crescimento das equipes foi muito bom. E essa interação com a UTI foi muito boa. Eu acho que se vocês têm isso aí, é uma coisa que a gente precisa estimular e não perder, né, daqui para frente, porque a gente aprendeu muito com a UTI, e a UTI também, porque não é fácil também manejar mãe, né, e feto, certo? Então, a paciente puérpera precisa continuar com todos os cuidados, manejo, certo? Mesmo da equipe da obstetriz. Então, sim, acho que isso é importante e a gente destaca aqui também, tá? Outra coisa, gente, que eu queria dividir aqui com vocês, e aqui nós estamos falando principalmente para os nossos colegas da atenção primária, veja só, é uma paciente gestante que tinha uma síndrome gripal, provavelmente no início, e a gente poderia se perguntar assim, era previsível
que essa paciente, ela tinha algum fator de risco para evoluir para essa forma grave, para essa forma crítica que ela evoluiu? E aí, ela tinha, eu queria lembrar dois fatores sobre essa paciente. O primeiro, que ela era obesa, né? Ela tinha um IMC de 31. Então, vejam vocês, esses gráficos que eu estou mostrando para vocês, eles foram feitos pelo professor Alan Atanaka, da Escola Paulista, com dados do Observatório Covid-19. Vejam que, das mulheres que foram a óbito, um terço eram obesas. Então, nós temos que olhar de maneira diferente para as gestantes. Quando se apresenta uma paciente com Covid, com síndrome gripal, sem outros comemorativos, nós damos alta para a paciente, fazemos ligação telefônica a cada 48 horas, mas temos que olhar diferente dois grupos, principalmente obesas e terceiro trimestre. Esta paciente tinha 27 semanas, provavelmente, quando começou o quadro. Então, vejam aqui vocês, em azul, vocês têm os números de 2020, em laranja, 2021, já com outras cepas, e vejam aqui, tanto no ano passado como neste, a morte materna, ela se concentra no terceiro trimestre, 40% dos casos quase, e como a professora Silvana falou, no puerpério. Então, a doença não termina com o parto. E já que estou aqui, vamos mostrar também que... Saconeta, e só lembrando que ela era hipertensa também. Ela tinha... hipertensa também. Aqui, hipertensão, nós temos... aqui temos obesidade, cardiopatia, né? Diabetes, asma. Essa cardiopatia, na verdade, é doença cardiovascular, enquanto hipertensão também, né, Silvana? Sim. Sim, doença cardiovascular. Então, importantíssimo. E quero chamar a atenção para vocês que, talvez, em decorrência das novas cepas, agora temos acometimento de pessoas mais jovens e, portanto, acometimento maior de gestantes. Vejam que, ao longo de todo 2020, tivemos 459 óbitos maternos, e até julho deste ano, metade do ano, já tivemos 1.100. E à direita de vocês, agora destacado, a taxa de letalidade, que era de 5,6% no ano passado, agora dobrou. Então, atenção, mais cuidado com as gestantes e atenção aos grupos mais vulneráveis, dentre os quais não podemos esquecer das obesas e das pacientes do terceiro trimestre. A Karen, gente, já colocou no chat o link do observatório, que é de onde os dados que o professor Saconeta está apresentando, que tem sido atualizados semana a semana pelo professor Alan, que é um professor da Paulista, da Unifesp, e vocês podem acessar esses dados nesse observatório. Inclusive, ele vai dar os dados do estado, e se a cidade de vocês tenha alimentado o CIVEP gripe, vocês podem acessar os dados nesse link do observatório. É muito interessante, eu costumo dizer que o grupo nosso está viciado nesses números, a gente acessa, o Alan manda toda semana, para a gente poder atualizar. E agora está colocando já também os dados da vacina. Então, se o município de vocês está alimentando o CIVEP gripe, quem é aí da vigilância, se tiver alguém, tem acesso a todos os dados da própria cidade, da região, do estado e do Brasil, tá? Vamos ver se alguém quer fazer algum comentário. Alguém dos... Nós temos mais de 17, 20 e poucas pessoas aqui. Vamos ver se alguém quer fazer um comentário, qualquer coisa relacionada à Covid. O hospital, Matheus, ele está fazendo a sua maternidade, testagem para pacientes assintomáticas ou só para sintomáticas? Como que está funcionando aí o seu fluxo? Você falou que quando a paciente chega ou qualquer paciente? Não, quando a sua paciente gestante, vocês são um hospital de referência para alto risco e baixo risco? Sim.
Tá. Quando a paciente chega, você faz uma triagem, se ela é sintomática ou assintomática. Sim. Certo. Essas pacientes assintomáticas, vocês testam também ou só testam as sintomáticas? Só testa sintomática. Ela chega na porta que seria do pronto-socorro, né, onde é a porta principal. Lá ela é feita a triagem em relação a síndrome gripal ou não. Se não tem síndrome gripal, ela é encaminhada para a maternidade. Se tem síndrome gripal, fica no que a gente chama de observação COVID. Aí é solicitada a nossa avaliação lá, a gente avalia, vê em relação aos sintomas dela, vê quantos dias de sintoma ela tem, se tem critério para fazer teste, se tem critério para internar na enfermaria, ou se tem apenas critério para ir para casa com orientações. Tá. E vocês têm alguma previsão de testar? Porque, veja bem, o que está acontecendo? Você tem em torno de 5 até 8% de gestantes assintomáticas que estão infectadas, certo? E, portanto, elas são transmissoras, né, desse vírus. E vocês têm alguma previsão? Vocês têm dificuldade com o teste? Quanto tempo demora para sair um resultado de teste para vocês? Olha só, essa informação em relação à dificuldade ou não, eu não sei dizer, né? Porque mexe um pouco mais com a questão da Secretaria de Saúde aqui do Estado, que faz protocolos, né? Geralmente é quando, por exemplo, a gente tem pacientes na própria maternidade que chegam assintomáticos, eu estou internada, acabam evoluindo com sintoma, aí o swab rápido ele é feito depois de 3 dias, né? E o resultado sai no mesmo dia, né? É o swab rápido com 1 hora, né? Já o teste rápido só vai ser realizado depois do 8º, 10º dia de doença. O teste rápido que você fala é sorologia? O teste rápido, isso, é feito depois do 8º, 10º dia de sintomas, e o swab rápido que a gente faz é com 2, 3 dias de doença, né? O teste rápido de IgM, né? Isso. Entendi. Eu sempre comento aqui no Estado que a Secretaria de Saúde, a dificuldade que tem de chegar as informações nos locais, onde tem a frente de trabalho, como diz. Às vezes a Secretaria faz os protocolos, né, determina, mas infelizmente a maioria não chega nas unidades de saúde, onde realmente tem a força de trabalho. Essa realmente é uma dificuldade que eu sinto aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que no Nordeste, de uma maneira geral, isso é muito frequente. Faz o protocolo, mas não chega na unidade de trabalho. Não capilariza, né, Maria do Carmo? Fica lá e não distribui, né? Até distribui com a direção do hospital, aqui no caso tem as regionais, cada região tem um representante da Secretaria de Saúde, mas às vezes não divulga. Eu digo, olha, o conhecimento não é para ficar debaixo do braço, não. O conhecimento é para ser divulgado. E tem que divulgar, como eu disse, a cada pessoa que está na frente de trabalho, de conversar com todo mundo. É uma dificuldade que tem aqui no Estado, é essa. Nós temos uma pergunta aqui da Carla Dea Trindade Barbosa, e pergunta, quais são os critérios utilizados para alta médica? Silvana, você poderia dizer para nós quando que vocês dão alta? É uma pergunta interessantíssima, né? Sabe que as perguntas simples são as mais complexas. Carla, eu só não entendi. A alta médica que você está falando é em relação ao Covid, né? Não é em relação à obstetrícia, essas coisas aqui. É isso? A alta médica? Eu vou falar do Covid, tá? Veja bem, nós não fazemos swab de repetição, certo? O que nós usamos são critérios clínicos e o tempo, tá? Então, por exemplo, se você tiver um caso grave, esse caso que a nossa paciente do caso aqui clínico teve é um caso grave, certo? Então, o tempo de isolamento desse paciente com quadro grave são 21 dias, tá? E estar assintomático há pelo menos 48 horas. Então, não pode ter febre, não pode ter falta de ar, ele tem que estar assintomático, e o período que a gente considera de risco de contaminação, de transmissão, é até 21 dias.
Depois disso, por exemplo, nós temos várias pacientes que depois de 21 dias, que ficaram entubadas, etc e tal, elas vêm para a enfermaria da obstetrícia, né? As gestantes ou as puérperas, que normalmente ela faz ali um pit stop antes de dar a alta para ver se está tudo bem. E se for um caso leve, tá? Ou assintomática, ou até moderado, que é aquele caso que acaba usando oxigênio, mas não, fica em enfermaria, isolamento, a gente considera 10 dias, tá? E 48 horas assintomático. Não tem a indicação de repetir o SWAB, e existe a possibilidade desse SWAB por pequenos fragmentos de DNA ficar positivo sem que esse vírus seja infectante, tá? Sem que essa partícula seja infectante. Então, o critério é clínico, certo? E de tempo que a gente usa. É isso, Zacone? Sim, eu acho que aqui no hospital universitário, ou no protocolo também, né? É o seguinte, a paciente, ela tem que estar, pelo menos, ela tem que estar com independência de oxigênio, ela não tem que estar precisando utilizar oxigênio, assintomática há pelo menos 48 horas e ter tido recuperação das outras funções, não estar em diálise, não estar... Depois que essa paciente cumpre esse requisito, ela pode ir para casa e até pode continuar o isolamento em casa, se for o caso, sabe? Mas tem que ter pelo menos 48 horas de estabilidade e estar em independência de oxigênio. Para nós, o que tem retardado a alta nas pacientes mais graves tem sido a necessidade de fisioterapia, a necessidade de diálise, sabe? Aquelas pacientes que fazem comprometimento renal ficam mais tempo. Depois que a parte da diálise está articulada, elas recebem alta. A Jéssica levantou a mão. Jéssica, fique à vontade, por gentileza. Oi, bom dia. Bom dia. Eu também trabalho aqui em Arapiraca e recentemente foi aberto um setor na unidade Sentinela aqui para poder receber as gestantes que são diagnosticadas no posto de saúde, né? Ou então que estão com algum sintoma respiratório, para poder fazer esse acompanhamento e até entrar com tratamento precoce para evitar um caso de internação. Né? Então, elas são referenciadas para lá, para uma ginecologista obstetra, eles têm o protocolo de introdução das medicações. Então, eu acredito que após essa implementação desse novo setor vai melhorar muito a questão da epidemiologia, né, de gestantes internadas por conta desse avanço, né, no tratamento precoce. Jéssica, obrigado pela tua participação, meu anjo. O atendimento clínico precoce, ele é muito importante, né? O atendimento, que significa avaliar a paciente, o seu estado atual, avaliar os fatores de risco. Existem scores de alerta que permitem nos dizer que pacientes estão evoluindo ou têm mais risco de evoluir para as formas graves. Contudo, então é muito bom que as unidades se preparem para isso. Contudo, nós não temos tratamentos específicos precoces, né? Na fase inicial da doença, quando está nos primeiros 7 dias, quando está acontecendo a replicação viral, não há nenhum fármaco capaz de diminuir ou de alterar a evolução da doença. O tratamento é sintomático. Então, acho que é muito importante, viu, Jéssica, que a gente aqui, neste grupo, deixe claro que o uso de cloroquina, o uso de ivermectina, não tem evidência científica comprovada e não deve ser utilizado para as gestantes. E nem para as não gestantes, mas esse nosso grupo aqui é de gestantes. Não sei se a doutora Silvana quer fazer alguma colocação a esse respeito. Não, é isso mesmo, o nosso manual, inclusive fui eu que escrevi a parte de tratamento, nós não recomendamos o manual e não recomendamos também como profissionais nenhuma dessas drogas, tá? E eu acho que é muito importante a organização, como a Jéssica está falando, mas eu diria que o investimento nessas unidades tem que ser na vacina,
certo? É isso que nós vamos fazer para reduzir, né, o número de casos em gestantes e, mais que isso, a gravidade em gestantes. É nesse ponto que nós todos temos que investir, certo? E além disso, Jéssica, quando se defrontar nessas unidades básicas, é muito importante poder fazer o acompanhamento remoto da paciente. Hoje ela está com um quadro leve, com dor de cabeça, com um pouco de febre, ela vai ficar tomando em casa paracetamol, ela vai receber orientação sobre sinais de alerta. Olha, nós vamos te ligar a cada 48 horas, mas se você tiver dor torácica, se você tiver falta de ar, se você sentir que está rapidamente piorando, você faz contato antes e você se dirige a este lugar. A paciente tem que ter escrito o lugar onde ela vai consultar. E o médico que a atende, se perceber que a paciente está precisando de oxigênio, ele tem que alocá-la de maneira precoce para um lugar que possa lhe dar suporte, inclusive de UTI. Porque essas pacientes, às vezes, pioram muito rápido. Exato. Na verdade, quando eu disse tratamento precoce, é porque eu posso não ter me expressado bem, mas não, aqui não está realmente usando hidroxicloroquina e afins, não. É no sentido, assim, de você orientar a gestante no uso dos sintomáticos. Eles fazem exames seriados também, para ver dedímero, como é que tá, né? E orienta também essa questão de retornar com 48 horas, faz um acompanhamento remoto, tem a enfermeira, a obstetra, que mantém contato com as gestantes, né, via celular, para poder informar a questão dos sintomas e passar para a médica que está assistindo a paciente. Perfeito. E uma dica, Jéssica, que a gente tem dado é que esse contato seja realmente falando pelo celular, tá? Porque a gente aprendeu o seguinte, a mensagem, às vezes a paciente fala que está tudo bem, etc e tal. E aí, se você conversa com a paciente, você vê que ela está, nossa, mas ela está meio despineia essa moça, entendeu? Então, a gente tem orientado que não seja só a mensagem no WhatsApp, que a gente realmente ligue para ela e ouça como que ela está falando. Às vezes, a gente percebe que a paciente está com uma dispneia, alguma coisa, só na conversa com a paciente. E a paciente, às vezes, não está valorizando aquilo. Então, isso é uma dica que a gente aqui mudou, tá? A gente estava fazendo um sistema de mensagem, aí a gente trocou para realmente conversar com a paciente, tá? Olha que dica boa essa, hein? Realmente. Que nem tinha pensado que podia ser por mensagem escrita, mas realmente, se você perguntar para qualquer uma das minhas filhas, elas preferem escrever a falar. Sim. Mas a fala e a imagem é outra coisa, né? Realmente dá um contexto melhor. A gente olha para o paciente, a gente não consegue isso porque não vai fazer videochamada, mas se você falar com ela, você percebe que a paciente está com a voz abatida. Por isso que a gente falou para o Matheus fazer outro teste. Verdade, né? Eu queria aproveitar aqui a fala da Jéssica. Muito importante essa abordagem, esse cuidado precoce. E para aquelas pacientes que estão com um quadro bem leve, ou seja, ou ela veio com RT-PCR positivo, ou ela tem sintomas menores, não convém a avaliação laboratorial, sabe? Sabe que o dedímero, ele normalmente aumenta durante a gravidez, o próprio PCR pode aumentar, o VHS pode aumentar um pouco durante a gravidez, então, toda ação gera uma reação. Então, às vezes, a paciente está bem e, por um dedímero, suscita o início de enoxaparina, ou o uso de corticoide, ou o uso de azitromicina, e, na verdade, isso não é legal. É melhor que na paciente que está oligossintomática ou assintomática, não façamos exames e os reservemos para aquelas pacientes que estão com quadros moderados, que vocês vão poder encontrar no manual a classificação de quando o caso é leve e quando o caso é moderado. Vamos ver se temos mais alguém que quer perguntar. Temos ainda 5 minutos aqui.
Não, acho que a gente destaca aqui, né, Zaconeta, isso que a Jéssica falou para a gente, isso é excelente, tá? Que existe uma atenção básica que acolhe essa paciente que tem queixa, que pode testar essa paciente, que vai fazer o controle dos casos leves. Isso é fundamental, certo? E a gente tem aí já um fluxo na região bem estabelecido, o paciente vai ou para a unidade, né, sentinela, ou vai para o outro hospital, como o Matheus falou, e de lá é encaminhado para o hospital, já existe no hospital a organização para esse atendimento, então isso é muito bom, né? E a terceira coisa, que eu acho que é o que a Maria do Carmo chamou a atenção, e que talvez seja o momento aí do grupo todo refletir, é nesse acompanhamento pós, né, alta, certo? Porque à medida que a gente tiver a vacina, à medida que a gente tiver maior sobrevida, né, porque se os casos são mais, pode até adquirir, mas são mais leves, nós vamos ter mais pessoas que, graças a Deus, sobreviverão, mas que podem ter sequelas, e dentre elas estão as gestantes. Então, acho que isso é importante, Com né? certeza. O Matheus levantou a mão. Matheus, fique à vontade. Eu vou deixar para perguntar no final. Provavelmente vai ser falado isso durante aí, eu vou perguntar depois no final. Não, pode perguntar agora que nós estamos... Só faltam 4 minutos, Matheus. Não, é em relação em relação ao protocolo da questão do que estava falando de medicações, né? Em relação ao oseltamivir, né? Esse uso dele nas gestantes, como é que está sendo? Eu queria saber mais ou menos em relação a isso. O oseltamivir, Matheus, ele está indicado para todas as pacientes que estão com a sintomatologia até 48 horas, mesmo que elas estejam vacinadas, tá? Lembrem, está todo mundo aí falando que a vacina é 67%, a vacina da influenza é 70% a capacidade de proteção dela, certo? E talvez para a politização toda que nós tivemos, isso em relação ao Covid virou uma briga, né? Então, assim, mesmo ela vacinada, se essa paciente chega com sintomas até 48 horas, você deve iniciar o oseltamivir, tá? Depois de 48 horas... Alguns vão até um pouquinho mais, mas depois de 48 horas, o que tem mostrado é que ele não tem mais a eficácia para, se for uma H1N1, né? Hoje, claro, eu sei que São Paulo pode ter, Brasília pode ter uma situação diferente, a gente já faz o teste para a maioria, né? Todas as pacientes que internam no hospital, na área de maternidade, estão sendo testadas. Então, a gente tem nós temos também o diagnóstico rápido, né? Em 24 horas a gente tem o diagnóstico. Então, a gente está usando cada vez menos o oseltamivir. E as graves é a que você observou, ela já chega no 7º dia, 8º dia. E aí você não vai usar o oseltamivir. Não mais. Tá? Obrigado. Mas é importante, Matheus. Excelente pergunta, Matheus, porque a pandemia vai passar e o costume de usar o oseltamivir nas primeiras 48 horas não deve passar. Nós devemos manter isso como uma norma, como uma boa prática. E uma outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, nunca na história, desde que a gente viveu a epidemia em 2009, nunca a cobertura vacinal para H1N1 esteve tão baixa em gestantes, tá? Nunca. Então, gente, eu falo da Covid, nós temos que vacinar as gestantes para a Covid, não tenham medo de vacinar as gestantes, sejam firmes nessa orientação, tá? O ponto mais importante para uma paciente aderir a essa vacinação é o profissional de saúde estar seguro em relação a essa indicação. Mas não esqueçam também da vacina para H1N1, tá? Nós estamos com uma cobertura extremamente deficitária. E aí, nós vamos ter daqui a pouco Covid e H1N1, voltando aí, matando o paciente, tá? Muito bom. Olha, são 11h58. Eu achei muito lindo o nome do hospital de vocês, Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, olha só, vamos aproveitar esse nome. A pergunta que a paciente sempre faz é essa, né? O senhor acha que eu tomo ou não acha que eu não tomo a vacina? Olha, não acha, dê um bom conselho. Você diz assim, não, olha, eu recomendo que você tome a vacina. Eu indico que você tome a vacina. Tudo bem? Isso aqui que a professora Silvana falou, acho que é sensacional. Jéssica, você é enfermeira? Não, eu sou médica clínica. Isso, eu atuo no hospital que essa gestante foi recebida primeiro, na unidade de emergência. E aí, na regulação, foi omitido esse dado, que ela estava grávida,
porque se tivesse com esse dado, ela já seria automaticamente referenciada para o hospital regional, que também é um hospital de regulação para Covid, como já tem a maternidade lá, né? Mas aí foi omitido, quando chegou lá no hospital da gente, foi um Deus nos acuda, porque ninguém tinha sonar, todo mundo ficou com medo, né, de estar com a gestante, ela evoluir com um trabalho de parto prematuro, e aí, mas graças a Deus, em 24 horas, conseguiu a transferência dela para o hospital regional, para a maternidade. Jéssica, parabéns para a sua equipe por ter alocado a paciente de maneira precoce para o melhor lugar possível. Sim. O número expressivo de pacientes que morrem, elas não chegaram a uma unidade que tenha suporte respiratório. Então, com a mesma segurança que nós temos que mandar para casa os pacientes com quadros leves, temos que ser enfáticos de que as pacientes que não estão bem têm que ser reguladas prontamente, em tempo oportuno, se é a palavra mesmo, para lugares que têm infraestrutura adequada. Parabéns por essa conduta. Professora Maria do Carmo, a senhora levantou a mão. Exatamente, para você ver a dificuldade que nós temos. Aqui no estado tem muito essa questão também da regulação e, às vezes, não dizer a verdade, porque a paciente pode não ser transferida. Sempre eu estou falando, quando tem reunião com os gestores, com o secretário, sempre eu estou falando isso como Comitê de Mortalidade Materna, a importância da divulgação, a importância da comunicação. Às vezes, a regulação não se comunica com os hospitais. Né? É muito difícil essa questão aqui, principalmente aqui no Nordeste, essa cultura de transferir a paciente de maneira correta para o local certo, porque já existe aquela cultura que determinado hospital, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, todo mundo quer ir para a maternidade de Escola Januário 5. Então, é uma dificuldade realmente na hora da regulação de negar a queixa ou negar realmente o caso para poder ser encaminhado para a maternidade que a paciente está desejando. É difícil, mas eu acho que nós vamos conseguir um dia corrigir tudo isso. Com certeza, doutor. Gente, tudo que é bom passa rápido, né? Nossa conversa aqui acabou. Ô, Matheus, parabéns pela sua apresentação. Esse convite seu vai ser um quadro leve, você não vai precisar de exame, não vai precisar de remédio, não vai precisar de nada, tá bom? Continue atendendo os seus pacientes com ciência, com amor, com comprometimento, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Vou pedir para a professora Silvana encerrar. Doutora Silvana, vou falar aqui na frente de todo mundo. Honra gigante estar do seu lado. Fico muito feliz, viu? É recíproco estar aqui, gente. É muito bom para a gente que está dentro da universidade, para a gente que está na academia, a gente ter esse papel de estar junto de quem está fazendo aí o trabalho, de quem está batalhando pela saúde das nossas pacientes, e tenho certeza, eu tenho um aprendizado enorme a cada discussão de caso que a gente tem, certo? E eu acho que a gente também colabora com os que aqui participam com a gente. Então, essa troca é uma troca do bem, né? Porque ela visa trazer mais saúde, menor morte materna, menor quantidade de NIR/NIS para as nossas gestantes e puérperas. Juntos, só juntos, a gente vai conseguir mudar esse quadro. Cada um no seu canto, sem conversar, não vai dar. Então, a gente conta com vocês. Parabéns, Matheus, residente, excelente. Quem sabe você não vem aqui para Ribeirão, hein? Fazer aí uma pós, excelente, fique aí muito bem. Obrigada a todos vocês, obrigada, professora Maria do Carmo, que sempre está com a gente aqui, contribuindo, tá? Zaconeta, uma honra, você é excelente. Obrigado, você que é. Até logo, bom dia a todos. Obrigado. Saudades.